Olá, olá meninos e meninas do sétimo ano, e aí, tudo bem? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley, e então vamos aqui continuar os nossos conteúdos da prova, ou seja, então revê-los. Como assim? Estou fazendo uma revisão, né, de cada conteúdo que irá cair na prova, como por exemplo, já fizemos a revisão sobre colocação pronominal, e agora iremos fazer uma revisão sobre pontuação. São, logicamente, conteúdos bem complexos, né, para vocês, principalmente, sétimo ano, né? É por isso que nós vamos rever, para que vocês, então, realmente possam assimilar este conhecimento, para que vocês possam reter e, assim, logicamente, ter sucesso nas provas. Então, vamos lá. Existem os sinais de pontuação. Só que existe uma divisão entre eles, né? Ou seja, existem, né, tipos diferentes de sinais de pontuação, como por exemplo os essencialmente separadores. Como assim? Nós já aprendemos, por exemplo, que existem os termos da oração e mesmo as orações, certo? E a pontuação vai separá-los, ou seja, muitas vezes, devido à ordem, né, que nós temos na língua portuguesa, nas frases, né, sujeito, verbo e complemento, então haverá vírgula em termos, por exemplo, que possam, por exemplo, interferir nesta ordem, ou mesmo entre as orações, ou em alguns termos que devem sempre ser separados por vírgula. Nós vamos ver cada um. Ou seja, estes termos, essencialmente separadores, servem para isso, certo? Para isolar um termo de outro em uma oração, em uma frase. Quais são esses termos essencialmente separadores? A vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e os travessões, né? Bom, temos também os sinais de comunicação. Estes não vão separar termos da oração ou mesmo separar uma oração da outra. A função, então, desses sinais de comunicação é, na verdade, abrir uma comunicação que uma pessoa irá, então, fazer. Como, por exemplo, a fala de uma pessoa, uma explicação sua que, por exemplo, não esteja dentro daquilo que a frase, né, na verdade, está apresentando, entre outras situações de comunicação, como, por exemplo, você usar as palavras de uma outra pessoa, né, exatamente como foram ditas, para, então, explicar algo. E aí, então, os sinais usados para isso são os dois pontos, as aspas, os travessões, também, observe, os parênteses, ou parênteses, os colchetes e as chaves, né? Parece até matemática, mas não. Quando você, por exemplo, usar um destes aqui, né? Colchetes, chaves ou parênteses, e dentro, então, você tiver de usar um outro, você, no caso, tem de fazer uso de uma outra, então, pontuação, no outro sinal de comunicação, tá? Então, se você abriu os parênteses e agora você vai dar mais uma explicação, abra no caso, os colchetes. E depois, mais uma dentro dos parênteses, dentro dos colchetes, abra então, né, as chaves. Beleza. Mas nós temos também uma outra situação ligada aos sinais de pontuação, né? São os sinais de pontuação que encerram períodos ou os sinais de pontuação que encerram, que não encerram período, né? Na verdade, que você vai, então, simplesmente continuar o período, né, sem que haja em si, né, o final dele. Ou seja, são aquelas pontuações em que você terá de, após ela, iniciar, né, após elas, né, iniciar com a letra maiúscula, a palavra sequente, ou com letra minúscula, a palavra sequente, dependendo da pontuação que você vai usar. Por exemplo, temos aqui o ponto. Depois de ponto, você inicia com a letra maiúscula, a palavra que vier logo após. Com ponto de interrogação, também letra maiúscula inicial na palavra que vier depois. Também ocorre com ponto de exclamação e com as reticências, em alguns casos. Bom, agora grafa-se com a letra minúscula após dois pontos, sim senhores. Se estão grafando com letra maiúscula depois de dois pontos, está incorreto, tá? Depois de vírgula também, letra minúscula. Ah, professor, se for um nome próprio, um substantivo próprio, aí tudo bem, beleza? Ponto e vírgula, também o ponto e vírgula deve ser, logo após ele, deve ser a oração, né, o período, na verdade, continuado, ou seja, ter continuação, e a palavra sequente deve ter inicial
minúscula. Os parênteses também, você abrir os parênteses, vai, né, começar a escrever letra inicial minúscula. Também ocorre com as aspas, tá? Com os travessões, com os colchetes, com as chaves, certinho? Deixe-me colocar aqui até. Então está aí. Pronto. Beleza. Agora, observação aqui. Sinais de pontuação não podem ser empregados no início de uma linha. Tá? Existe exceção? Existe. Por exemplo, travessão, aspas, parênteses, colchetes e chaves, somente as iniciais. Se porventura ficar a final assim, como por exemplo neste caso, aqui que vocês podem observar, então estará incorreto. Somente se forem as duas. Certo? Ou seja, inicial aqui. Aí tudo bem. Claro, aqui abrindo uma fala dentro, né? Então, entre os parênteses. Beleza, então, continuando. Então, se, no caso, a pontuação ela vai ocorrer entre termos da oração ou entre orações, nós temos que conhecer tanto as orações quanto os termos da oração. Vamos conhecer os termos da oração? Olha, os termos da oração, nós já estudamos, nós temos então os termos essenciais, sujeito e predicado. Olha já a informação aqui, ó, e com letra minúscula inicial, tá vendo? Não pode haver pontuação entre o sujeito e seu predicado. Onde estiver ali, no caso, a divisão entre o sujeito e o predicado, a palavra sequente inicial ali do predicado, né, não pode haver uma vírgula antes dela. Ou depois, na verdade, da última palavra do sujeito. Beleza. Termos integrantes. Complemento verbal, o objeto direto e o objeto indireto e o complemento nominal. Né? Não pode haver vírgula entre os complementos verbais e o verbo a que se referem. E também não pode haver vírgula entre o complemento nominal e o substantivo, tá, a que ele se refere. Não somente o substantivo, tá bom? Porque o complemento nominal, ele na verdade vai completar um substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui termos acessórios, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o vocativo, o aposto e o agente da passiva. O adjunto adnominal não pode ser isolado por vírgula. O adjunto adverbial pode ser isolado por vírgula se ele apresentar ambiguidade estando na sua posição canônica ou se ele estiver, então, em uma ordem que não seja a ordem direta em si, ou seja, sua posição canônica. Nós já conversamos sobre isso. Quando ele está no final, então, de uma frase, né, de uma oração, se ele estiver, então, deslocado para o início da oração, se ele tiver duas palavras ou mais, desculpem, três palavras ou mais, então a vírgula vai ser obrigatória. Menos de três palavras, vírgula facultativa. Se ele estiver intercalado, ou seja, no meio da oração, olha, ser ou estar intercalado significa estar no meio, tá? No meio da frase. Aí você vai usar duas vírgulas caso ele tenha três palavras ou mais, o adjunto adverbial. O aposto vai ser separado por vírgula em 4 casos, porque há 5 apostos, tá? Mas eu vou explicar de uma forma diferente para vocês, porque vocês ainda não conhecem, né, todas as ocorrências do aposto. Existe um aposto que só especifica e os apostos que explicam. Os apostos que explicam, você separa por vírgula, tá? E o que especifica, você não separa por vírgula. Certinho? Eu vou explicar o que seja isso. Beleza. E o vocativo deve ser separado sempre por vírgula, que é quando você invoca alguém, tá? Por exemplo, Luna, vamos estudar? Beleza? E o agente da passiva. O agente da passiva não deve ser separado por vírgula, que é o sujeito, tá? Na verdade, é o praticante da ação, né, verbal, mas que não está na função de sujeito, e sim do agente da voz passiva. Beleza? Bom, eu fiz um resumo falando, né? Porque eu quero repetir isso várias vezes. Agora nós vamos ver, né, os exemplos. Olha, não se usa vírgula entre o sujeito e o seu verbo,
É o verbo a que se refere, ou seja, entre o sujeito e o predicado. Beleza? Aqueles jovens e inteligentes jornalistas. Olha só, nós temos aqui o sujeito e aí nós temos o verbo a que se refere, ou seja, esse verbo se refere a este sujeito. Não pode haver vírgula aqui, ó, entre os dois. Certinho? Então, quem é que cobrirão o evento? Aqueles jovens e inteligentes jornalistas. Memorizem isso, não precisa, né, você acompanhar alguma escrita, não. Tenha isso na sua mente. Você pergunta o que ou quem antes do verbo e você vai achar o sujeito. Você pergunta o que ou quem depois do verbo e você vai achar o complemento. O que para coisas ou animais e quem para pessoas, tá? O que para todo o restante. Então, temos aqui quem cobrirão o evento? A concordância está até incorreta, mas tudo bem. Quem cobrirão o evento? Aqueles jovens e inteligentes jornalistas, tá? Aqueles jovens e inteligentes jornalistas cobrirão o quê? O evento. Achamos o objeto, quando você pergunta o que depois, certo? Beleza. Quando você não acha a resposta é porque não há. Ou o sujeito, ou então o objeto. Entre o verbo e o objeto direto também você não deve, na verdade, usar vírgula, tá? Ele escreveu o que? Uma longa e sentida carta. Então, nós temos aqui o sujeito, aliás, o verbo e o complemento. Não pode haver vírgula entre o sujeito e o complemento, tá bom? Beleza. Agora, entre o verbo e o objeto indireto. O garoto sempre gostou dos avós, tá? Então, nós temos aqui, observem, o garoto sempre gostou. Temos aqui o verbo e aí o objeto indireto, porque tem uma preposição entre o verbo e o objeto. A preposição de, a ante, após, até, com, contra, de, entre, para, perante, por, sim, sobre, trás, né? São as preposições essenciais. Então, nós temos, né, aqui o verbo, o objeto indireto, e não pode haver vírgula entre o verbo e o seu objeto indireto. Tá bom? Gente, é muito difícil? Não. Nós temos aqui os termos essenciais, os termos integrantes, não pode haver vírgula entre os termos essenciais e nem entre os termos integrantes. Tá? Vai haver vírgula aqui nos termos acessórios. Tá bom? Olha só o tanto de situações em que você não usa vírgula, fica fácil, né? Então, você pode decorar simplesmente quais os termos da oração que serão separados por vírgula, né? Que serão o vocativo, o adjunto adverbial, isso não em todos os casos, e o aposto. Certo? Pronto. Talvez, no máximo, aí nós ainda vamos incluir que os predicativos, quando estão deslocados, devem ser também separados por vírgula. Tá? Então, é memorizar isso aí. Aqueles que são separados por vírgula. Vocativo, aposto, só o explicativo, e, no caso, o adjunto adverbial quando deslocado com 3 palavras ou mais. Tá? Obrigatoriamente, aí vem o uso facultativo. E também o predicativo do sujeito quando ele está deslocado do predicado. Nós vamos ver isso aí. Bom, nós temos aqui então, entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, o mácio é, nós temos aqui o predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica, uma qualidade atribuída ao sujeito por meio do verbo de ligação, do verbo. Então, se ele liga, verbo de ligação. Então, não pode haver vírgula entre o verbo e o predicativo do sujeito. Tá bom? Entre o nome e o seu adjunto adnominal, eu achei o livro. Que livro? O do professor. Tá? Então, aqui nós temos um adjunto adnominal. Então, não pode haver vírgula entre o substantivo e o adjunto adnominal. Tá? Pode ser tanto substantivo concreto quanto abstrato. Entre o núcleo do objeto direto e o seu predicativo. Nós temos o chamado predicativo do objeto. Aprendemos isso nesse ano, né? Os alunos deixaram o professor perplexo. Não estudaram e todos ficaram de recuperação, por exemplo, né? Deus que me livre. Então vamos lá. Temos aqui, os alunos deixaram o professor perplexo. Então, entre no caso, núcleo do objeto direto e o predicativo do objeto. Não pode haver vírgula. Entre o núcleo do objeto indireto e o seu predicativo também, ó. O professor não dá não, né? Chamou-lhe de nerd. Então temos este de nerd,
que é o, então, o predicativo do objeto, e aqui nós temos o objeto indireto representado pelo pronome oblíquo, né, pessoal do caso oblíquo, átono, li. Então, the nerd é o predicativo do objeto indireto, beleza? Não pode haver vírgula entre, então, o objeto indireto, seja ele desenvolvido em si, ou seja, aquele na forma de um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, não pode haver vírgula. Agora, nas inversões, a vírgula será usada se houver termo pleonástico, ou seja, dualidade de sentido, dois sentidos, tá? Então, estes termos aqui, mesmo estando, observem, em uma ordem inversa, você não vai usar vírgula, tá? Mas, se houver termo pleonástico, ou seja, uma dualidade de sentido, uma repetição de ideias, tá? Na verdade, aqui, vamos colocar repetição de ideias. Também dualidade de sentido? Sim, quando você acaba repetindo um termo que tem a mesma semântica, o mesmo sentido que o outro. Tá? É nesse sentido, então. Não é que vai ter dois sentidos a frase. Vamos lá, então, olha só. Porque aí seria ambiguidade. O doce, ele comeu. O doce, ele o comeu. Agora, essa vírgula foi usada obrigatoriamente por uma questão. Olha, ele comeu o doce. Temos aqui uma inversão, né? O objeto direto está aqui, ó, no início da oração. Nós temos objeto, o complemento verbal, sujeito e verbo. O correto na língua portuguesa, a ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Nós temos então aqui uma inversão. Agora, quando você tem uma dualidade, quando você tem dois, então, vamos dizer, termos da oração que têm a mesma função, que é o mesmo, inclusive, então você tem de separá-los por vírgula, porque é somente uma questão mais de estilo, de dar ênfase. O doce, ele o comeu. Este o aqui representa o doce. Eu comi o doce, eu o comi. Então, nós temos dois objetos diretos. Isso não pode acontecer na língua portuguesa. Um verbo pode ter um objeto direto, um verbo pode ter um objeto indireto, ou o verbo pode ter um objeto direto e um indireto ligados ao mesmo verbo, mas não pode ter dois objetos diretos ou dois indiretos. E aqui nós temos o quê? Dois objetos diretos, um representado pelo próprio nome em si, tá? E o outro representado pelo pronome pessoal do caso oblíquo, átono. Então, nós temos que separar por vírgula. Então, a vírgula é usada somente nesse caso para separar o objeto do restante, né, da frase, do verbo e do sujeito. Beleza? Olha só, nós temos então estes termos da oração, como eu falei, né, a vírgula entre os termos da oração. Só que agora nós vamos ver a vírgula entre orações, ou entre termos coordenados, tá? Aí nós temos aqui, mais abaixo, né, a vírgula entre as orações. Só que existem os termos coordenados, termos que têm a mesma função. Ainda não são as orações. Separam-se os termos da mesma função sintática em coordenação. Por exemplo, vírgula entre os núcleos. Núcleos, seja do sujeito, seja do predicado, do objeto direto, do objeto indireto, do agente da passiva, do complemento verbal, do complemento nominal. Acho que já falei do objeto direto e indireto, né? E núcleos de apostos vocativos, e aí vai. Todos os núcleos, quando, né, forem logicamente mais de um núcleo, então você vai separá-los por vírgula. Somente não o último núcleo do termo, né, da oração que for então diferente. Por exemplo, aqui, núcleo do sujeito. Eu, William, Fabrício e Hernani, somos professores do Colégio Marechal Malé. Quem são professores do Colégio Marechal Malé? Eu, William, Fabrício e Hernani. Este é somente um sujeito, só que representado por vários núcleos. Eu sou professor do Colégio Marechal Malé. O William é professor do Colégio Marechal Malé. O Fabrício é professor do Colégio Marechal Malé. O Hernani é professor do Colégio Marechal Malé. Só que você quer usar, né, todos de uma vez, para não ficar este bando de frases, não é? Então, eu, William, Fabrício, Hernani, somos professores do Colégio Marechal Malé. Então,
Pode haver vírgula, não, na verdade, obrigatoriamente deve haver vírgula entre os núcleos, tá? Agora, entre o último núcleo e o termo da oração sequente aqui, que é o verbo, somos, não pode haver vírgula. Por quê? Porque você estaria separando o sujeito do predicado. Entre o sujeito e o predicado, não pode haver vírgula. Beleza? Aí não pode haver vírgula também entre os verbos núcleos dos predicados verbais. Ó, ele andou, correu, rastejou e não achou o lugar que estava procurando. Só não pode haver vírgula entre o último verbo e, por exemplo, um complemento que exista. Tá? Vírgula entre os núcleos do objeto direto. Ele comprou o quê? Aí vem os vários núcleos do que ele comprou. Ele fez uma compra, mas o que tinha nessa compra? Arroz, feijão, macarrão, verduras. Vírgula entre, então, estes núcleos. Vírgula entre os núcleos do objeto direto. O professor se referiu ao objeto indireto, tá? Aluna, Luna. A Maria Alice, a Maria Clara. Tá? Beleza. Agora, não pode também haver vírgula entre predicativos relacionados ao mesmo sujeito. A presidenta Dilma é séria, severa, exigente. Né? Ou nome feio, né? Presidenta. Mas vamos lá. F. Vírgulas entre os núcleos dos complementos nominais que se referem ao mesmo nome. Então, complemento nominal, né, com vários núcleos. A moça tem medo de quê? Quem tem medo de alguma coisa. Era o núcleo do, então, do nome aqui, né? Ou seja, na verdade, o complemento do nome composto por vários núcleos. Tem medo de barata, de rato, de escorpião. Vírgula entre os núcleos, mas não entre a palavra e o complemento, porque não pode haver vírgula entre o complemento verbal, aliás, desculpe, o complemento nominal e o substantivo a que se refere, ou ao adjetivo ou ao advérbio a que se refere. Beleza? Então, temos também aqui, não pode haver vírgula entre os adjuntos, aliás, deve haver vírgula entre os núcleos do adjunto adnominal, né? Por exemplo, os vírus do sarampo, da rubéola, da varíola foram exterminados no Brasil. Olha, aqui não pode haver vírgula entre o substantivo, que vai então receber os adjuntos adnominais, e também entre o último adjunto adnominal e o verbo, que é um termo da oração diferente, né? Então, deles aqui. Somente entre os núcleos, gente. Beleza? Observação, a última vírgula pode ser substituída por uma conjunção coordenativa aditiva ou alternativa. Depende da intenção da comunicação. Os vírus do sarampo, da rubéola e da varíola foram exterminados do Brasil. Está voltando devido às pessoas, né, criarem algumas ideias incorretas sobre as vacinas. Beleza? Se não fosse bom, não teria, né, no caso, erradicado tais doenças. Então, beleza. Na próxima aula nós vamos ver vírgula entre as orações coordenadas, mas eu vou deixar um exercício para vocês, então, responderem, e nós vamos responder no início da próxima aula. Tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima aula.